Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos aqui hoje para mais uma aula e a nossa aula de hoje vai tratar sobre o assunto de recursos persuasivos. Bem, para quem não sabe o que é ainda, persuasão é um argumento, é aquilo que eu utilizo, na verdade, para argumentar, para convencer o outro da minha ideia. Vamos ao slide? Acompanhe aí na tela. Então, o que são recursos persuasivos? A persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos legítimos ou não, com o propósito de conseguir que outros indivíduos adotem certas linhas de conduta, teoria ou crenças. Então, vamos lá. Para que eu faça uma persuasão, eu preciso estar convicta da minha ideia. Isso quer dizer, eu preciso ter certeza daquilo que eu estou dizendo. Eu preciso ter um vasto conhecimento. E para isso, requer um estudo bem feito, bem formulado. Então, os recursos persuasivos podem ser usados com diversos objetivos, nos mais diversos gêneros da língua portuguesa. Então, é importante dizer isso, que a gente não vê os recursos persuasivos apenas em um gênero. Por exemplo, eu não tenho recurso persuasivo apenas no texto argumentativo, não. Eu vou ter os recursos persuasivos, que são estratégias, na verdade, que o autor utiliza para convencer o leitor numa charge, numa tirinha, numa propaganda, né? Em textos argumentativos, dissertativos e assim por diante. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, os recursos persuasivos, vamos analisar agora em textos publicitários. Vamos lá? Então, quando alguém me fala que precisa de exemplos de anúncios de vendas, eu me identifico com um grande desafio, que é acertar na mensagem comercial. Vocês sabem que para vender, eu preciso de uma estratégia boa. Não se vende qualquer coisa hoje, né? A gente vê que depende muito da propaganda, o produto. Ele não precisa ser só bom. Ele precisa também ter uma propaganda convincente. E aí está a estratégia de persuasão que eu vou necessitar. Então, cada vez o consumidor está esperto e exigente. Com toda a informação disponível, ele não marca bobeira e sabe identificar uma compra útil da cilada. Eu sei que isso pode ser ruim, mas torna mais difícil atingir os resultados em venda que você gostaria. Mas permite exagerar a questão de outra forma. Se a missão de encarar e encantar os clientes fossem fácil, qualquer concorrente, ainda que uma oferta inferior à sua, poderia manipular a audiência e roubar o consumidor de você. Isso é verdade, né, gente? Se fosse fácil fazer uma propaganda de convencer o cliente, todo mundo venderia todos os produtos, mas não é fácil, né? Então, manipular talvez seja a palavra-chave aqui, e é justamente aquilo que não devemos fazer. Os exemplos de anúncio que você vai ver nesse artigo atacam o público de outra forma. São persuasivos e não manipulativos. Então, vamos ver. O primeiro exemplo que nós temos é de uma vacinação infantil, né? Da campanha de vacinação, na verdade. E aí, vocês têm um cartaz. Vamos ver. A vacinação infantil, dia 18 de junho, crianças menores de 5 anos devem tomar a vacina contra a paralisia infantil. Então, vamos lá. Por que é persuasivo? No anúncio do Ministério da Saúde, podemos observar o uso de argumentos de força para persuasão. A peça que caracteriza por um discurso que não permite diálogo com o interlocutor. Quer dizer, o interlocutor nem tem a oportunidade de questionar. Ele sabe que é preciso tomar a vacina. Isso já é convincente, né? Expondo da forma lógica e inequívoca o que precisa ser feito, que é tomar vacina contra a paralisia infantil. Se a criança não tomar a vacina, ela pode ter futuramente uma paralisia infantil. Então, isso já basta, né? Para convencer o leitor. Fácil esse daí, né? Simples e fácil. Outro anúncio, que é um bem famoso, que a gente já até viu em outra aula, que é o Compre Batom. Vocês lembram que isso começou em uma história de propaganda, que uma menininha dizia, compre batom, compre batom. Então, ela repete várias vezes a mesma frase. E depois, né, essa ideia se estende a esse cartaz aqui com a famosa frase, compre batom. Observe que a frase no imperativo, o que é o imperativo, é quando eu dou uma ordem, eu faço um pedido, né? Compre batom, me traga uma cadeira, pegue a água para mim. Então, isso tudo, né? Quando eu faço um pedido, quando eu dou uma ordem, é o modo imperativo. E ele é chave quando nós vamos falar de persuasão, né? O modo imperativo sempre vai aparecer aí.
Observe que a frase no imperativo faz toda a diferença, expressando uma ordem ao consumidor, né? Compre, a ordem é comprar. Então, prestem atenção nos verbos que estão no imperativo. Verbo, tudo aquilo que expressa uma ação. E o imperativo, ordem ou pedido, ok? Então, vamos para mais uma propaganda do iPhone X. E vocês veem aí, say hello to the future, né? Diga oi para o futuro. A propaganda bem estratégica. E por que é persuasivo? O iPhone é referência no mercado, todo mundo já sabe, né? De fato, desde o lançamento da sua primeira versão, que foi em 2007, o celular traz inovações e novas tecnologias que logo são adotadas por outras fabricantes. Por exemplo, a grande empresa nacional Samsung, que tenta sempre chegar pertinho da Apple, né? Então, a cada novo modelo, a Apple traz prévia de que o futuro será dos smartphones. E dali para frente. E essa mensagem é reforçada no anúncio do iPhone X, por meio da metáfora, diga oi para o futuro. O que é uma metáfora? É quando eu faço uma comparação, por exemplo, Maria é uma rosa. Isso é uma metáfora, né? Eu fiz uma comparação fora da realidade. Então, a comparação aqui, a metáfora que nós utilizamos é diga oi para o futuro, para fazer uma comparação de quem usa o iPhone está próximo ao futuro, né? E quem não tiver, vai estar fora dele. Então, essa é a estratégia argumentativa utilizada pelo autor da propaganda. Outra propaganda que vocês veem aí é o do Solve. Plantão Solve apresenta limpador facial, esfoliante e enzimático. Vocês vão ver lá embaixo que tem assim: interrompemos a programação para anunciar 24 horas de pré-venda dos nossos lançamentos. O limpador facial e o esfoliante enzimático, comprando hoje você tem frete grátis e ainda ganha uma faixinha que é um mimo. Então lá embaixo tem quero frete grátis mais mimo. Olha aí a estratégia de venda, né? Além do frete grátis, você ainda ganha um brinde, né? Que é uma faixinha para colocar com o esfoliante. Então, os dois lançamentos do produto, a marca de cosméticos, decidiu oferecer brindes para os clientes que realizarem essas compras na pré-venda. O período estipulado era de 24 horas para garantir o frete e receber também um brinde junto com o pedido. E detalhe, frete grátis. Mas para isso o consumidor tinha que garantir na pré-venda. Então, olha aí o recurso persuasivo utilizado pelo autor da propaganda, na verdade. E outro anúncio é do Big Mac, do McDonald's. Por que é persuasivo? Quem não lembra dessa música do Big Mac? E aí eu vou procurar e vou colocar para vocês darem uma olhadinha aí nesse anúncio do Big Mac. Então, em seu lançamento, o McDonald's permitia dar um sanduíche para os clientes que soubessem cantá-la de cor na caixinha. Assim, as pessoas tinham um incentivo ainda maior para se lembrarem do jingle. Jingle, vocês lembram, né? Aquela musiquinha que não sai da nossa cabeça, típico das propagandas. E isso já era bastante memorável. Então, além do consumidor prestar atenção na jingle que passava lá na tela, ela tinha que decorar, né? Mais um motivo que ela teria que decorar. Porque se cantasse ela lá no caixa do Big Mac no McDonald's, ele ganhava o sanduíche de graça. Vamos para mais? Os recursos persuasivos nas tirinhas. Vamos analisar aqui. Vocês têm uma tirinha de Mafalda e Susanita, né? Que é do famoso Quino, que faleceu esse ano, né? Foi uma perda bem grande para a nossa literatura. Um homem bem inteligente que criou essa personagem aí, a nossa Mafalda. Então, Susanita diz assim: tem razão, Mafalda. Não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformam em aprender corte e costura. Susanita continua no segundo quadrinho. Nossa geração é diferente. É a geração da tecnologia, da aeroespacial, da eletrônica, de etc. Susanita continua no terceiro quadrinho dizendo: portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca. A ciência me chama. Até aí ela convenceu, né? Provavelmente ela foi convencida por Mafalda para adquirir essa ideia aí. Mas no quarto quadrinho, que a gente esperava, Susanita muda de ideia. Olha só o que ela diz. Quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. Então vejam aí que ela não desiste da ideia da máquina de costura, né? Ela quer comprar uma máquina de tricô, né? O artesanato continua aí nos planos da Susanita. Então, por que é persuasivo?
porque a Mafalda aparentemente havia convencido a amiga Susanita que estava vivendo a era da tecnologia, e não era de corte e costura como a época das mães delas. Porém, Susanita só adia esse plano, né? Vocês viram aí no quarto quadrinho. Mafalda, nesse caso, deveria ter usado um argumento melhor, né? Vocês vejam que Mafalda utilizou um argumento. Porém, não foi tão bom para convencer a Susanita para mudar totalmente de ideia. Ela apenas adiou, né? O argumento foi bom apenas para adiar. Qual foi o argumento aí que Mafalda utilizou? Que eles estão vivendo na era da tecnologia, que corte e costura já é passado, né? Então, esse argumento apenas adiou os planos de Susanita. E aí, nós vemos uma outra tirinha da Mônica, que diz assim, a Mônica e a mãe, né? A mãe fala: pra mim, filhinha, comprou um vestido pra mim. Que coisa linda, da cor que eu gosto. Então, Mônica olha, né? Ah, e a mãe diz: ah, que pena, tá muito curto. O que eu faço agora? Aí a Mônica disse: empresta pra mim. Isso aí foi proposital, né? Vocês perceberam. Por que é persuasivo? A Mônica utiliza o tamanho do vestido para mostrar à sua mãe que não ficaria bom nela, já que ficou curto para a mãe, a própria Mônica usaria. Ela já deu com esse intuito, né? Mas para isso ela utilizou um argumento muito bom. Ela levou o vestido para a mãe ver e ela mesma perceber que não daria nela, e aí daria a Mônica, né? Um bom argumento. E aí nós vamos ver os recursos persuasivos nas charges. Vamos lá? Então, a primeira charge que vocês veem aí é a bandeira do Brasil, né? Vejam que não é uma bandeira do Brasil comum, ela tá um pouco diferente. Ordem e progresso. Lembrando que a bandeira do Brasil é azul, verde e amarela, né? Vocês não estão vendo essas cores totalmente aí. E para que a gente entenda esse anúncio, parece ser bem simples, na verdade, essa charge, né? Anúncio não, charge. Para que a gente entenda essa charge, a gente precisa lembrar que o verde representa as nossas matas, o amarelo representa o nosso ouro e o azul representa o nosso céu. Olha aí que a gente só tem um pouquinho de cada, né? Se a gente utilizar os detalhes na imagem, se a gente analisar bem direitinho, nós vemos que aí é uma linguagem não verbal, na verdade, e uma grande crítica à destruição dos verdes das nossas florestas. Olha aí, né? A floresta toda sendo derrubada e o verde já está desaparecendo praticamente. O azul do nosso céu, olha aí, está invadido pela fumaça das grandes indústrias. E o ouro do Brasil, né, está sendo perdido, levado pelas grandes ferrovias, talvez até para fora, né, do Brasil. Então, mesmo sem essas palavras, que a gente sabe que é a linguagem verbal, né, nós não temos aqui nenhuma linguagem verbal, a não ser aquela frase de ordem e progresso, que não é a estratégia persuasiva nesse caso. Nós temos aí a grande persuasão utilizada na linguagem não verbal, que são as imagens, os desenhos, né? Então, nós não precisamos utilizar somente os recursos persuasivos através da linguagem verbal, né? É importante saber disso. Então, vamos lá ver mais uma charge. Crianças armadas na escola. E aí, vocês veem uma charge e o menininho diz: ah, professora, tu me deu 0? Aí ela diz: não, eu esqueci o número na frente, o número 1 na frente. Então, por que é persuasivo? O que dizer dessa imagem, né? A professora é obrigada a dar nota máxima ao aluno pela atitude que tomou de apontar uma arma em sua nota. Então, aí o recurso persuasivo é o menino utilizando a arma apontada para a professora e ela foi obrigada a mudar a nota desse garotinho, né? Os recursos persuasivos nos textos argumentativos. Vamos analisar. Então, vocês têm aí um modelo de texto, o Enem Nota 10, né, que em 2016 estava falando da intolerância religiosa, esse era o tema. E aí a aluna desenvolve uma redação maravilhosa, tira nota máxima, e vocês veem aí que ela utilizou alguns argumentos, quer dizer, recursos persuasivos, para tentar convencer o leitor das ideias. E eu grifei para vocês, quero que vocês prestem atenção. Onde ela diz aqui no segundo parágrafo: o Brasil é um país de diversas fases, etnias e crenças e defende a sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Prestem atenção nesse argumento, onde ela diz que o Brasil é um país de diversas fases, etnias e crenças. E na Constituição, na própria Constituição, que é um documento formulado em 1988, defende alguns direitos e deveres do cidadão brasileiro. Então, nessa Constituição já é assegurado que nós devemos escolher a religião que mais nos interessar, que a gente mais se identificar. Então, nós somos livres para escolher a nossa religião.
E o que a gente vê é que esse direito está sendo ferido no nosso dia a dia, quando a gente é olhado com maus olhos, né? Quando algumas pessoas têm preconceito, por exemplo, com o católico, com o evangélico, com o testemunho de Jeová, com aquele que é espírita, né? Aquele que faz parte da religião do candomblé e assim por diante. Então, lá no terceiro parágrafo, lembrando que isso aí é o desenvolvimento, né? Nós vemos isso aí principalmente no desenvolvimento do texto. Nós vemos no segundo parágrafo, ela dizendo assim: segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros, quer dizer, aqueles negros. Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado, quer dizer, é aniquilado. E o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Então, veja que ele diz aí, né, a menina, na verdade, a Marcela, ela expõe dados de uma pesquisa da USP, né, uma universidade conceituadíssima no Brasil, e mostra dados estatísticos onde ela diz que são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância e dessas 15 envolvem violência física, né, porque as pessoas não aceitam a religião do outro. Então, um dos melhores argumentos que ela utiliza aí é mostrar esse dado estatístico para que a pessoa se convença realmente, um dado real, né, ela utiliza, para que a pessoa se convença de que ela está falando a verdade. Esse recurso persuasivo, nesse tipo de texto, ele busca estruturar a ideia, né, da pessoa do texto. Então, passando aí, nós vamos para a proposta de atividade. Acompanhe. Então, vamos à nossa atividade, né? Vocês têm aí uma primeira questão que está dizendo assim: que estratégia argumentativa leva a personagem no terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Então, vamos observar os quadrinhos, onde vocês veem a Branca de Neve, né? Ela diz assim: lhe é oferecida uma maçã, né, pela bruxa primeiro, e ela diz: não, obrigada. Depois a serpente vem e oferece uma maçã, e ela: não, obrigada. Mas aí no terceiro quadrinho vem o vendedor e diz: com mais R$10 você ganha um celular. Então ela abre a porta, aí o vendedor faz, né, cumpre o objetivo dele, que é fazer com que ela morda a maçã e morra. E a bruxa provavelmente pergunta: o que você fez, né, pelo que a gente vê aqui? Ele diz: questão de técnica, né? Então na letra A, a estratégia é a prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Letra B, consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Comparação ao enfatizar que os produtos apresentam anteriormente são inferiores. E indução ao elaborar um discurso de acordo com os anseios do consumidor. Então, vamos ver a resposta correta, né? Vocês vão observar aí que a resposta mais coerente com tudo isso que a gente está vendo aqui seria a letra E. A estratégia utilizada pelo personagem do terceiro quadrinho é a indução, pois além de oferecer um produto, que é a maçã, ele se apoia nos anseios e nos horizontes da perspectiva do consumidor. Né? Na verdade, ele se utiliza do que o consumidor esperava e ainda tenta induzi-lo com uma propaganda bem persuasiva, né? Que é da maçã, com mais R$10 ela ganharia um celular. Na segunda questão, nós temos aí um outro tipo de gênero, né, que é o anúncio. Diz assim: não tenha vergonha para pagar menos. Ricardo Eletro, preço se faz assim. Então, através da linguagem, realizamos diferentes ações com diferentes objetivos. E diferenciar o objetivo de cada situação comunicativa auxilia na compreensão daquilo que lhe foi dito. Pensando nas 6 funções da linguagem, é correto afirmar que predomina nos anúncios publicitários. Na letra A função apelativa ou conotativa, lembrando que a função conotativa é aquela linguagem que não é real. É o contrário da denotação, né? A linguagem inspirada em figuras de linguagem. Pois o foco da mensagem está no destinatário, sua intenção é convencer ou persuadi-lo. Letra B, função emotiva, no qual o destaque é a subjetividade do emissor. Sua intenção é focar no ponto de vista e na percepção dos acontecimentos sobre a ótica do emissor.
Letra C, função referencial, pois a intenção é informar o leitor utilizando-se de linguagem clara e objetiva. Ou letra D, função poética, que a função do texto é centrar-se na própria imagem. Então, observem aí, né, a linguagem verbal e não verbal que nós temos e analisem qual seria a questão mais correta para a gente marcar aí. Se vocês observaram, na questão A, ele diz, na alternativa A, na verdade, ele diz assim, os anúncios publicitários, né, a questão principal é a função apelativa ou conotativa. Tem por objetivo essa linguagem, convencer ou persuadir o destinatário a dar uma resposta determinada interpelação. Então, essa função apelativa que a gente viu no recurso persuasivo e a conotação, que é uma linguagem geralmente não é real, é uma das principais estratégias da persuasão. Então, na verdade, seria esta questão que vocês iriam marcar, essa alternativa, na verdade, alternativa A, na questão 2. E vamos analisar mais uma questão, seria a última questão, onde nós temos um cartaz, né? Uma campanha da influenza A, gripe suína. Então, se você esteve ou manteve contato com pessoas da área de risco que apresentam os seguintes sintomas: febre alta, repentina e superior a 38 graus, tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, dificuldade respiratória, entre em contato imediatamente com o Disque Epidemiologia, 0800 283 2255. Evite a contaminação. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca, nariz com um lenço descartável. Caso não tenha, utilize o antebraço. Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente com água e sabão. O uso de máscara é indicado para prevenir contaminações. Então, prestem atenção nas alternativas, nós vamos analisar. Vamos lá. Os principais recursos utilizados para o envolvimento e adesão do leitor na campanha institucional incluem o emprego da enumeração de itens, quer dizer, quando ele coloca aqueles pontinhos, né? Na verdade, ele está enumerando. Então, seria o recurso utilizado para adesão, né? Na verdade, as pessoas optariam por ter essa vacina aí da influenza. Só por isso, pelo emprego dessas numerações de títulos expressivos. Letra B, uso de orações subordinadas, condicionais temporais, quer dizer, quando ele usa esse se, quando ele usa, por exemplo, quando. Vocês acham que isso aí é definitivo para que a pessoa se sinta obrigada a se vacinar? Letra C, o emprego de pronomes como você e sua e o uso do imperativo. Letra D, a construção de figuras metafóricas, eu já falei aqui o que é metáfora, é uma comparação fora da realidade, e o uso da repetição, por exemplo, ele fala a mesma coisa todas as vezes para convencer o leitor, ou o fornecimento do número de telefone gratuito para contato. Vamos analisar aí. Já que vocês já analisaram, né, dei um tempinho para vocês verem, a alternativa mais correta para responder a essa questão seria a letra C, onde ele usa o emprego dos pronomes como você e sua, na verdade ele está se referindo a você, esse cartaz é para você, e o uso do imperativo, lembra que a gente falou do imperativo, né, quando ele diz assim, evite a contaminação, quando tossir ou espirrar, cubra a boca, né, utilize o antebraço, lave as mãos rapidamente. Então, todos esses versos no imperativo aqui é a chave da persuasão dessa campanha contra a influenza. Então, a nossa aula hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido. E ficamos por aqui até a próxima aula. Tchau!